Posso continuar? Nos Pode habilitando, continuar, estamos te ouvindo. nos conduzindo nesses estudos, aclarando nossas mentes para o aprendizado, que nós possamos também trazer estes aprendizados para o coração, para que nós possamos, para além de aprender, que nós possamos também colocá-los em ação, possamos executá-los, consolidá-los dentro de nós mesmos. Que Jesus seja conosco e ilumine cada um destes que estão nesse estudo hoje. E os que não estão também, né, que nossa luz chegue até eles. Que assim seja. Que assim seja. Assim seja. Muito obrigado, Rosa. Que assim seja. Boa noite. Então, nós vamos passar a palavra para a Renata, que vai apresentar hoje o capítulo 7, Explicações de Lísias, para que possamos ter uma compreensão melhor deste capítulo. Bola está com você, Renatinha. Obrigada, Cid. Aí, se o pessoal levantar a mão, eu te aviso, tá bom? Ok. Boa noite, gente. Que Jesus nos abençoe, né? Boa noite. Então, hoje, nós vamos falar sobre esse capítulo 7. Vamos tentar extrair, né, alguns ensinamentos muito, muito preciosos desse capítulo. Ele é um capítulo muito bonito. Eu me senti muito agraciada por poder apresentá-lo, né? Lê-lo com mais detença para poder apresentá-lo. Então, antes de começar ele, a gente vai rememorar um pouco, né, em breves palavras, como foi o capítulo anterior, o capítulo 6, né? Vocês se lembram? Que chamava Precioso Aviso, que foi o encontro do ministro Clarencio, né, e Lísias, junto a André Luiz, no quarto, na enfermaria onde ele estava, e ali se desenrola um diálogo, uma conversa, um acolhimento muito bonita, né? Muito bonita mesmo, do ministro Clarencio com o André. Que aí a gente lembra, né, que o André vai desfiar, desenrolar algumas queixas, né, algumas tristezas que ele nem colocava na conta de queixas, não, nem via dessa forma ou não percebia que era dessa feita, e que ele vai sendo conduzido assim com toda doçura, mas também com toda firmeza pelo Clarencio, né? E de uma forma assim bem paternal, que fica marcado para a gente nesse capítulo anterior, é que em determinado momento, depois de alguns esclarecimentos do ministro, o André se deita no colo dele, né, e chora feito uma criança, e, e, e tem toda uma conversa que é trazida de modo a despertar o André, a trazer o André para a realidade. E aí a gente se lembra, né, que depois de todo esse diálogo, desse acolhimento afetuoso, porém firme, né, no encerramento, o ministro Clarence pergunta para ele novamente, né? Então, André, como passas? Melhor? Não era uma pergunta bobinha, né? Não era uma frase de efeito, porque ele para fechar a conversa, muito pelo contrário. É para sentir, para perceber a disposição do André Luiz depois de todo aquele diálogo, de todo aquele esclarecimento dado, e eu entendo que dado para o André daquela forma, porque o André tinha condições, né, de compreender, o André tinha uma lucidez. Então, a pergunta do ministro para ele no final é essa forma de doce, né, de fazer uma análise profunda da disposição íntima do André. Então, já que nós
rememoramos um pouco, né, o que foi o capítulo anterior, então agora a gente entra no nosso dessa semana, que é Explicações de Lísias. E ele começa assim: repetiram-se as visitas periódicas de Clarencio e a atenção diária de Lísias. À medida que procurava habituar-me aos deveres novos, sensações de desafogo me aliviavam o coração. Diminuíram as dores e os impedimentos de locomoção fácil. Aqui ele está dando para a gente, né, um panorama de como estava a melhoria dele, como estava a recuperação dele no decorrer desses dias. E lembrando, e ele volta a frisar aqui, né, que o ministro Clarencio estava sempre lá. E Lísias, como um bom amigo, né, além do trabalhador e da profissão, ele estava, né, sempre ali, sempre junto de André. Claro que mais para frente a gente vai entender que o Lísias, ele é um tarefeiro, um trabalhador muito ocupado, né? Porque ele cuida de vários outros pacientes, não só de André, e lembrando que nosso lar é um lugar muito grande, de grandes amplitudes, né? E, mas ele nunca perde a oportunidade de acalentar e de esclarecer. A gente vai, no decorrer da leitura, a gente vai se encantando por Lísias também. Notava, porém, que as recordações mais fortes dos fenômenos físicos me voltavam à angústia, o receio do desconhecido, a mágoa da inadaptação. Apesar de tudo, encontrava mais segurança dentro de mim. É interessante o André falar isso, porque a gente se reconhece muito nessa condição do André, né? Ele tá falando para a gente aqui de uma monoideia. Ele tinha, mesmo tendo o sentimento de que ele estava melhorando, né? E que ele via e que ele sentia isso, volta e meia, ele voltava naquelas monoideias, naquelas ideias fixas, né? De medo. Ele sempre voltava nisso, na mágoa, né? E ele fala isso para gente. Apesar de tudo, encontrava mais segurança dentro de mim. Então, ele está falando para a gente aqui que o processo dele, o tratamento dele, estava avançando. Porém, muitas vezes, as disposições íntimas dele ainda não se casavam com esse tratamento, com as coisas que ele recebia, né? Ele recebia muito ajuda, não só ajuda física para a condição dele, né, de tratamento, mas também a ajuda no ponto de clarear as ideias dele, dos diálogos amigos, esclarecedores, né, que ele entretinha com o ministro Clarencio e com Lísias. Deleitava-me agora, contemplando os horizontes vastos, debruçado às janelas espaçosas. Impressionavam-me, sobretudo, os aspectos da natureza. Quase tudo melhorada cópia da terra. Cores mais harmônicas, substâncias mais delicadas, forrava-se o solo de vegetação, grandes árvores, pomares fartos e jardins deliciosos. Então ele está lá, né, debruçado sobre a janela, observando todo aquele cenário e divagando, né, sobre todas aquelas belezas, sobre todas aquelas coisas inusitadas que ele percebia, porque ele sabia que ele estava desencarnado. E como assim, né? E como assim, gente? Tanta coisa
bonita, cores mais vivas. Como pode, né? Desenhavam-se montes coroados de luz, em continuidade à planície onde a colônia repousava. Todos os departamentos apareciam cultivados com esmero. A pequena distância alteavam-se graciosos edifícios, alinhavam-se espaços, alinhavam-se a espaços regulares, exibindo formas diversas. Então, aqui para a gente, ele está dando um panorama de como era aquela sociedade, né? Porque, assim, tudo limpo, tudo bonito, tudo harmonioso. Ele vai falar mais à frente que à frente de cada prédio e casa haviam flores, né? Você consegue imaginar um ambiente, uma cidade aonde os prédios, né, são harmoniosos, são belos, as estruturas são bem feitas, e existe esse capricho, esse cuidado, né, integrando a natureza com aquele ambiente urbano. E assim, é uma cidade dos sonhos, né? Nosso lar é uma cidade dos sonhos. Nosso lar, você lê essas descrições, você fala, meu Deus, como que pode? Pode, porque tudo que provém do equilíbrio é belo, né? Nosso lar recebe dentro daquele espaço, daquela cidade, espíritos que estão em condições de habitar e se refazer naquele ambiente equilibrado. Então, as formas são belas, são equilibradas, e isso também traz equilíbrio para os espíritos. Porque nosso lar tem espírito desequilibrado? Tem, mas eles não fazem parte daquela sociedade. Vocês lembram que eles estão nos hospitais, né? Eles estão nas câmaras de tratamento, eles não estão comungando do espaço físico. Por quê? Porque os desequilíbrios mentais, espirituais, não convergem com o ambiente, mas eles não deixam de ser assistidos. E os espíritos que são recalcitrantes, que são violentos, que são da balbúrdia, eles estão do lado de fora, né? Lembramos que é uma cidade muito bem estruturada e muito bem guardada por delimitações físicas, né? Tem muros, né? Tem muro que defende o entorno da cidade, né? Tem os armamentos que repelem esses espíritos quando há necessidade. Então, assim, é um ambiente maravilhoso, né? E André fica ali na janela, debruçado. Eu consegui até imaginar a cara dele, né? Debruçado no janelão, observando tudo aquilo. E quando ele fala assim que quase tudo, melhorada cópia da Terra. Por que quase tudo? Bom, a gente sabe que lá em nosso lar tem coisas que não tem na Terra, né? Tem coisas que ainda não faziam parte do ambiente material, físico, do qual André tinha se retirado há alguns anos. Então, assim, o que se parece com a Terra é muito melhorado, mas a estrutura de nosso lar ainda é muito maior e melhor do que aquilo que ele conseguia absorver, né? E é claro que a gente vai observar também que dentro disso, ele vai falar aqui mais para frente que ele observa que tem bichos, né? Que tem animais na cidade, que tem. é, é, e aí, gente, tem gato, tem cachorro, né? Ele fala das aves, então a gente pode imaginar que tem uma diversidade de aves muito grandes, né? Tem esses animaizinhos, os cães, os gatos, coelho, tem cavalo, tem uma diversidade de animais. Quem cuida desses animais?
Os moradores da cidade, né? As pessoas que habitam lá. Porque que cidade equilibrada seria essa se recebessem animais que ficariam por ali, coitadinhos, morrendo de fome, como a gente vê aqui na nossa sociedade? Não é assim. A gente está falando de um ambiente que já tem um equilíbrio, não é que as pessoas que estão lá estão em equilíbrio. O André está fazendo um desenho para nós com a condição dele, né? Mas a estrutura, o ambiente nosso lá, ele é projetado com um equilíbrio espiritual que a maioria dos moradores de lá ainda não consegue capturar, né? Mas todos que estão lá já estão em certa consonância com a cidade, porque é óbvio, né, gente, o espírito que não coanuda com aquelas ideias e com aquelas energias, não dá para ficar lá. A gente sabe que os ambientes espirituais, a gente é selecionado para os ambientes de acordo com as nossas próprias disposições íntimas, vibracionais, né? Aí ele vai falar aqui, ó, nenhum dos prédios, sem flores à entrada, destacando-se algumas casinhas encantadoras, cercadas por muros de era, onde rosas diferentes desabrochavam, aqui e ali, adornando o verde de cambiantes variados. Aves de plumagens policromas cruzavam os ares e de quando em quando pousavam agrupadas nas torres muito alvas, a se erguerem retilíneas, lembrando lírios gigantescos rumo ao céu. Aí aqui ele faz, né? Ele é até poético para descrever. O André é muito poético, né? Ele é muito cavaleiro, então ele fala do ambiente assim com uma doçura, ele canta o ambiente em palavras para a gente, então ele consegue levar a gente para lá. Talvez isso seja a facilidade que os escritores têm, né? De nos convidar para dentro das suas histórias, das suas literaturas. Então, ele consegue fazer isso com a gente. Claro, claro que a gente sabe que muito, muito bem amparado e muito bem inspirado, porque essa obra, Nosso Lar, ela não está sendo escrita no, 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 no seguinte aos acontecimentos, né? Essa obra foi acontecer depois, né? Das janelas largas, observava curioso o movimento do parque. Extremamente surpreendido, identificava animais domésticos entre árvores frondosas, enfileiradas ao fundo. Nas minhas lutas introspectivas, perdia-me em indagações de toda sorte. Não conseguia atinar com a multiplicidade de formas análogas às do planeta, considerando a circunstância de me encontrar numa esfera propriamente espiritual. Então, aqui ele está falando para ele, eu não consigo compreender, eu não consigo atinar com essa multiplicidade de formas, de construções, de belezas, numa esfera espiritual. A gente tem que lembrar que antes disso ele nem pensava no que era espiritual, né? Quando encarnado, ele nem projetava isso para ele. E aí ele está lá e ele está divagando, observando tudo isso, e toda aquele entorno, todas aquelas circunstâncias, elas são muito diferentes, né? E deixa ele assim espantado. Como, gente? Como que pode haver prédio? Como que pode haver coisas mais belas aqui do que lá na Terra, né? Ele não consegue, ele fala aqui, eu não consigo atinar com a multiplicidade dessas coisas. O raciocínio dele não consegue acompanhar
essa riqueza de situações e de fatos, né? E ele fala aqui que nas minhas lutas introspectivas, né, na introspecção dele, nas reflexões que ele fazia, que é muito importante para que a gente sabe que refletir sobre as coisas, né, se tornar, às vezes, introspectivo é importante para a gente fazer juízo de direito das coisas que a gente está observando, do que está acontecendo nas nossas vidas, né? Lísias, o companheiro amável de todos os dias, não rateava explicações e dizia assim: a morte do corpo não conduz o homem a situações miraculosas. Todo processo evolutivo implica gradação. Então, olha só para você ver, à medida que ele vai ficando mais forte, mais centrado, o volume de diálogos e de informações e de explicações dessas informações, elas vão aumentando, né? Então, Lísias está dizendo para ele aqui, morrer não conduz o homem a situações que ele não construiu na Terra. Porque se eu sou briguenta, maledicente, aborrecida e etc e tal, e eu desencarnar daqui a pouco, no meu despertar no plano espiritual, eu vou estar como? Eu vou estar da mesma forma que eu estava antes de ir para lá, algumas horas antes, considerando que eu estou considerando que eu acorde pouco tempo depois, né? Rapidamente. Então, assim, se eu for despertar rapidamente, eu vou levar comigo a bagagem do que eu sou, como eu estou. Não existe uma passagem mágica, né? É isso que o Ulisses está falando. A morte do corpo não conduz o homem a situações miraculosas, a que ele não construiu, a que ele não consegue atinar. Porque o André está falando disso, eu não consigo atinar, eu não consigo pensar sobre essas belezas, mas ele não pensava sobre essas belezas antes. Ele era muito materialista, né? Ele vivia para a matéria. Então, todas essas coisas são surpreendentes para ele e para qualquer um de nós que desembarque, se Deus quiser, daqui a pouco, quando Deus chamar, em nosso lar, e a gente ficar boquiaberto com o que a gente vê. E louvado seja se a gente não ficar tão boquiaberto, né, que tudo que está lá, seja muito melhor do que a gente consegue imaginar. Porque aí a gente pode falar assim: "Não, eu conseguia imaginar isso, mas eu não conseguia imaginar da forma como eu estou vendo", já é um avanço. Mas para quem não consegue criar essa ideia, essa imagem e carregar essa ideia, essa imagem consigo na vida, não tem milagre, né? Todo processo evolutivo implica gradação. Todo processo evolutivo implica gradação. Todo o crescimento tem etapas, não é mesmo? As professoras aí, ó, tem condição de uma criança do primeiro aninho, ser convidada no fim do ano a participar do 5º ano, sem conhecer todas as matérias do 2º, do 3º, do 4º, para egressar no 5º? Não tem, né? Então, assim, ele está falando para a gente que o processo nosso evolutivo necessita de gradação, de experimentação. A gente precisa experimentar e aprender com essa experiência para a gente ir galgando os degraus. Aí sim, aí a criancinha de primeiro ano tem condição de chegar lá na 5ª série, podendo entregar para aquela série o que ele conquistou no decorrer desses anos. De outra forma, não tem como, né?
há regiões múltiplas para os desencarnados. Ele está falando, né, dos ambientes espirituais que vai acolher cada um de nós com as necessidades que nós temos e como nós estamos. A gente não pode falar como nós somos, porque nós não somos imperfeitos, nós estamos imperfeitos, porque nós fomos criados para alcançar a perfeição. Se assim não fosse, a nossa condição seria sempre a mesma, né? Ela não mudaria. Então, nós estamos imperfeitos. E dentro da nossa imperfeição, hoje tem pessoas que gostam de ajudar. Tem pessoas que gostam de ajudar crianças, tem pessoas que gostam de ajudar idosos, tem pessoas que gostam de ajudar animais, né? Tem pessoas que não gostam de ajudar ninguém. Tem pessoas que, se puder, além de não ajudar, atrapalhar, também faz. Então, tem uma diversidade de espíritos muito grande e de consciências atuando nesse momento em cada um desses grupos. E para cada um desses grupos de espíritos, há ambientes para eles serem tratados, conduzidos, esclarecidos, ou apenas esperar o tempo, que eles caminhem no tempo. Gente, não tem o que o tempo, uma benesse divina para nós, não acrescente em nós. Ah, eu não quero evoluir, tudo bem, eu vou virar um chuchu, eu não vou fazer nada, eu não quero fazer nada, eu não vou evoluir, tudo bem, fica assim. Mas não tem como você passar pela vida, mesmo que você esteja desinteressado de absolutamente tudo, sem você aprender absolutamente nada. Isso é evolução, né? Então ele fala, há regiões múltiplas para os desencarnados, como existem planos inúmeros e surpreendentes para as criaturas envolvidas na carne terrestre. Ele está falando uma comparação, porque se aqui na Terra existem ambientes múltiplos para todos os tipos de pessoas, né? Tem pessoas que gostam de morar no centro de Belo Horizonte. Tem pessoas que gostam de morar ou preferem morar ou entendem que a condição delas permitem que elas morem na periferia. Tem outros que nenhum nem outro, gosta de morar na roça. Tem outros que você fala em roça para ela, ela até sai do corpo. Ela quer morar em prédio, um lugar com asfalto. Tem ambientes, tem em Belo Horizonte, aqui na nossa cidade, eu não sei, mas tem uma diversidade de coisas. Para quem gosta de comer sushi, tem restaurante de sushi. Para quem gosta de comer churrasco, tem churrascaria, né? Para quem gosta de pizza, tem pizzaria. Para quem gosta não gosta de nada disso com bichinhos e gosta do vegano, eu acredito que aqui na nossa cidade também tenha. Não sei, nunca procurei, porque eu não gosto disso. Mas em Belo Horizonte tem, né? Em outras cidades tem. Então, assim, o ambiente nosso aqui, terrestre, material, encarnado, ele nos favorece. Ele não nos favorece. Se eu quiser ir para o centro espírita, qualquer cidade que eu esteja, eu acho um centro espírita. Se eu quiser ir para uma igreja evangélica, qualquer cidade que eu estiver, eu acho uma igreja evangélica. A igreja católica, um templo budista, um centro de umbanda, qualquer lugar. E não é só eu. Do mesmo jeito que eu vou para o centro espírita, que eu vou para a CEBEM, outras pessoas também vão para lá. Mas tem um grupo de pessoas que vai para outros ambientes que lá também é bom para eles. Então, ele está falando dessa diversidade. Existe a diversidade no plano espiritual que acolhe essas diferenças, esses diferentes espíritos, tanto quanto há aqui encarnado. Na multiplicidade do ambiente que a gente vive, da sociedade que a gente está, né? Tem lugares que são muito violentos
E tem pessoas que já se adaptaram com aquela violência, não se assustam, e quem está violento naquela proporção não se vê morando num lugar pacífico. E tem pessoas que gostam de ambientes pacíficos, que não necessariamente tem que ser ambientes chiques ou ricos, né? Aí tem os interiores, tem as roças, tem os trabalhos das fazendas, dos sítios, que agradam essa pessoa do lado A, que não agrada a pessoa que está lá do outro lado, na outra ponta. Então, são os ambientes. Ele está falando disso, né? Almas e sentimentos, formas e coisas obedecem a princípios de desenvolvimento natural e hierarquia justa. Almas, gente, e os nossos sentimentos, nós e os nossos sentimentos. Formas e coisas, quer dizer, tudo quanto há, material e espiritual, obedecem a princípios de desenvolvimento natural e hierarquia justa. É natural, existe um processo de evolução, existe uma cadência na passagem para cada uma dessas sessões, e existe uma passada natural e uma hierarquia justa. O que ele está falando de hierarquia justa? Aquele que está na frente, tanto faz sendo no campo espiritual, como no campo material, ou vegetal, ou animal, todos esses obedecem uma cadência de caminhar, uma cadência evolutiva, né? E para cada uma dessas sessões existem as suas hierarquias, né? Existem aqueles que impulsionam, aqueles que trazem as novas ideias, os novos princípios na natureza. Na natureza, a gente não consegue, observando que a natureza, ela por si só. Claro que hoje o homem interfere muito na natureza, mas vamos deixar essa questão de lado, porque a natureza ela pode evoluir sem as mãos do homem. Isso aconteceu sempre, né? Sempre. E hoje a gente interfere de forma a prejudicar. Está começando a haver uma conscientização da necessidade da gente interferir para ajudar, porque não tem para onde a gente correr, né? O planeta todo é a nossa casa. Se der errado para mim, dá errado para vocês. A gente corre para onde? Né? Preocupava-me, todavia, permanecer ali, num parque de saúde. Havia muitas semanas, num parque de saúde, havia muitas semanas sem a visita sequer de um conhecido do mundo. Afinal, não fora eu a única pessoa do meu círculo a decifrar o enigma da sepultura. Meus pais me haviam antecipado na grande jornada. Amigos vários no outro tempo me haviam precedido. Por que então não apareciam naquele quarto de enfermidade espiritual para o conforto do meu coração dolorido? Lembra que lá atrás ele começa, ele dá uma deixa para gente que ele sempre volta numa monoideia. Ele volta, tá vendo? Ele volta. Ele entra novamente naquele circuito de queixa que Clarencio tentou retirar ele no capítulo anterior, né? Tentou retirar ele trazendo esclarecimentos para ele, né? Porque a gente sabe que os nossos amigos benfeitores espirituais, eles não podem interferir na nossa caminhada. Eles podem nos ajudar a pensar, eles podem nos trazer clareza, mas falar para a gente, vai por aqui, não vai por ali, eles não podem, né? E não fazem. Então, Clarencio dá para ele uma linha de pensamento, de raciocínio novo, um novo sopro para aquela mente conturbada. E ele aceita. Só que as mudanças, gente, não acontecem numa passada rápida. Ah, quem diria, quem dera, né, a gente pudesse retirar os véus
numa passada só. Porque a gente ainda fala isso, né? A gente deseja retirar o véu da ignorância, mas não é um véu só, não, gente. São vários. Só que a gente só pode retirar um a um de cada vez, um pouquinho a cada vez, né? E como não é um serviço fácil, não é um trabalho em nós que é fácil, volta e meia ele volta. É igual nós mesmos, né? A monoideia. Então ele volta novamente nas queixas. Uai, gente, a minerando o André, ele está falando assim: uai, gente, como assim? Não recebi ninguém? Não é possível que essa família minha até hoje não sabe que eu estou aqui. Que falta de carinho, que falta de cuidado. Eles já bateram as botas muito antes de mim e não tiveram a consideração de vir me visitar. Que família é essa que eu arrumei na Terra? Ele entra nesse nível de reclamação, de queixa, né? É, e ele ainda fala, tanto que é uma queixa, que ele diz assim, ó, bastariam alguns momentos de consolação. Ele quer ser consolado. Como diz algumas criancinhas que eu vejo, alguns sobrinhos meus quando eram pequenininhos, ele fala assim, mas você não está me adulando hoje. Ele queria ser adulado, né? Quando a gente está perrengue, a gente quer ser adulado. E quem falar que não quer, está faltando com toda a verdade, porque pode não ser sempre, mas uma vez ou outra quer ser adulado, né? Quer ter aquele momento assim, né? Meio down, eu quero ser consolado. Um dia, não pude conter-me e perguntei ao solícito visitador, né? Aí agora começa, porque como ele pergunta, né, não bastava ele estar exteriorizando, ele está pensando, ele exterioriza, ele lança a pergunta para Lísias, né? Meu caro Lísias, acha possível aqui o encontro com aqueles que nos antecederam na morte do corpo físico? Quer dizer, Lísias, aqui a gente encontra com quem desencarnou antes da gente ou não? Não vai rolar isso, esse outro pessoal aí foi para outro lugar, não tem jeito. E Lísias começa com ele assim: como não? Pensa que estás esquecido? Sim, porque não me visitaram. Sim, me esqueceram, não me visitaram. Na terra sempre contei com a abnegação maternal. Minha mãe, entretanto, até agora não deu sinal de vida. Sempre sobra para a mãe, né? Sempre sobra para a mãe. O filho está com 40 anos, se está com febre, ele fala: mãe, ô mãe, faz alguma coisa, eu tô morrendo, tá com 37 febre, tá morrendo. Então, ele fala, uai, minha mãe já veio bem antes de mim e até agora ela nada, ela não apareceu. Uai, como assim? Meu pai, igualmente, fez a grande viagem 3 anos antes do que do meu repasse aos pais aí. Os papais também sofrem, né? Porque os filhos só crescem enquanto não precisa. A hora que precisa, papai e mamãe é a referência, é o porto seguro, né? Então ali o André, ele começa nessa fala dele a dar os sinais da disposição íntima dele, que é de rebeldia, é de revolta, orgulho, vaidade, né? Orgulho, vaidade. Uai, como assim, gente? Ninguém vem me ver? Eu, André Luiz, né? Que era o chefe daquela família, que eu cuidei, que eu fiz, que eu aconteci. Não, é a doença, né? É a doença do ego, do nosso ego, que é de difícil trato. É de difícil trato. Pois note, esclareceu Lísias, sua mãe o tem ajudado dia e noite, desde a crise que antecipou sua vinda. Quando se acamou para abandonar o casulo terrestre, duplicou-se o interesse maternal a seu respeito.
Talvez não saiba ainda que a sua permanência nas esferas inferiores durou mais de 8 anos consecutivos. Aí foi o choque, né? Porque até então ele não sabia que ele tinha permanecido lá nas zonas umbralinas por mais de 8 anos. Até então ele não sabia. Ele foi descobrir nesse momento, né? Então, assim, Lísias, eu acho que o Lísias é muito cirúrgico, né? Ele corta na hora certa, no momento certo, ele faz a incisão, ele aplica o remedinho. Ela jamais desanimou, intercedeu muitas vezes em nosso lar a seu favor, rogou aos bons ofícios de Clarencio, que começou a visitá-lo frequentemente, até que o médico da terra, o homem vaidoso, arrogante, orgulhoso, se afastasse um tanto, a fim de surgir o Filho dos Céus. Compreendeu, André? Entendeu, gente? Compreendeu? Ela nunca perdeu você de vista. E que espírito é esse que tem a condição moral de interceder diretamente a Clarencio? A gente sabe que as amizades nossas com os benfeitores espirituais, ela não demanda que a gente esteja no mesmo nível que esses espíritos para eles nos dar atenção. Não, né? A gente pode estabelecer amizade, só que a nossa conversa com os espíritos adiantados, ela não tem a, a mesma fala. Agora, um espírito que consegue dialogar numa faixa muito parecida e pedir, interceder ao ministro Clarencio, ao ponto dele ir pessoalmente, não que ele não iria, não fosse por qualquer um de nós, mas aí ele está explicando a situação do André, né? A mãezinha intercedeu ao ministro Clarencio, e ele foi, e ele começou a ir o tempo todo, né? Rogou os bons ofícios de Clarencio. Aí André fala assim: eu tinha os olhos úmidos, ignorava o número de anos que me distanciavam da gleba terrestre. O processo de choque, de despertamento do André, ele é muito paulatino, ele vai assim, de degrau a degrau, porque tinha tanta coisa para ele se chocar, que a mãe dele, morta, nunca desistiu dele, ele fica impressionado com o tempo que ele passa na erraticidade, na condição lá do umbralino, né? Essa também seria a nossa mentalidade. Ué, gente, pelo amor de Deus, 20 anos, né? 20, 30 anos? Uai, como assim? Desejei conhecer os processos de proteção imperceptível, mas não consegui. Não conseguiu porque não é fácil para a gente compreender como que funciona a proteção do plano espiritual junto a nós, como funciona o socorro espiritual junto a nós. A gente faz uma oração, a gente pede a Deus, pede a Jesus, pede o nosso anjo da guarda, pede para Maria Santíssima, pede para Santo Antônio, a gente vai pedindo, a gente pede a perder de vista. Mas a gente não para pensar se nesse nosso petitório a gente está abrindo um campo para a comunicação direta nossa com esses espíritos tutelares. Se a gente está fazendo esforço mínimo, né, para compreender todas as coisas que estão nos sendo oferecidas. Eu vou viajar amanhã, preparei o carro todo, puxa, o carro deu uma pane no sistema elétrico. Eu não paro para pensar que isso, muitas vezes, é um providencial socorro na minha direção, não? Eu vou começar a xingar, eu vou falar assim: oh meu Deus, pelo amor de Deus, né? Quebra meu galho,
mais de 2 anos, 3 anos sem viajar, a hora que eu vou viajar, esse carro dá uma pane, o senhor não fez nada. A gente não consegue compreender essas minúcias, né? Eu não estou nem falando de Deus, não, tá, gente? Estou falando dos benfeitores espirituais, espíritos que estão acima de nós, que nos protegem, que intercedem por nós. E ele fala: eu não consegui, mas a gente também não consegue. E olha que nós aqui, eu acredito que todos aqui, por exemplo, vão para a casa espírita, né? Vão para o passe, recebem o passe, alguns trabalham em reuniões mediúnicas, ou fazem outros tantos trabalhos e a gente consegue observar a movimentação dos amigos espirituais, e a gente duvida, ou a gente fala assim: nossa, é demais. A gente vai para o passe, toma um passe, a gente sente uma coisa, uma leveza, uma energia diferente, um negócio diferente, assim. Mas a gente acha que aquilo é tudo. Não, aquilo não é tudo. Aquilo é só uma pequena ponta de tudo o que a gente está recebendo, de que está sendo feito para nós, que a gente não consegue compreender. Minhas cordas vocais estavam entorpecidas, com um nó de lágrimas represadas no coração. Aí Lísias diz assim: no dia em que você orou com tanta alma, prosseguiu, né, Lísias? No dia em que você orou com tanta alma, quando compreendeu que tudo no universo pertence ao Pai Sublime, seu pranto era diferente. Essa dor que sai na lágrima quando a gente faz a conexão, aquela conexão, né? A gente pluga na tomada com o mais alto. Essa lágrima, ela tem um peso diferente. Ela tem um ardor diferente, ela tem um sal e um açúcar diferente. É uma lágrima diferenciada, né? Eu costumo falar assim que às vezes é a lágrima do passaporte. É o passaporte que nos permite, né, adentrar esse campo, porque o campo ele está em torno de nós, né? Eu não preciso, apesar de que eu vou conquistar isso, mas eu não preciso ser um anjo para receber a ajuda dos anjos, né? Eu não preciso ser um espírito perfeito para receber esse ambiente perfeito, porque ele está em torno de mim. A única coisa que eu preciso é conseguir me conectar com esse ambiente que está em torno de mim. E que às vezes é só essa reflexão profunda, essa lágrima dolorida, sabe? Aquela lágrima que sai daquela ferida que estava encoberta lá no fundo da alma, é essa lágrima que o Lísias está falando. Não sabe que há chuvas que destroem e chuvas que criam. As lágrimas também são assim. Do mesmo jeito que tem chuvas que destroem, né? Tem chuvas que constroem, que avivam a natureza, que tiram o pó, né? Que refresca o ambiente. E tem chuvas que depois que elas passam, você só vê um rastro de destruição. Lísia está fazendo esse comparativo com esse braço da natureza, para poder explicar a gente, mas também a gente pode entender aqui que ele está falando que tem lágrimas, gente, que também destroem. Porque se eu oro com raiva, achando que vocês estão me prejudicando, e que não é justo eu estar passando por isso, porque eu estou sendo injustiçada, e se essas minhas lágrimas forem de raiva, de revolta, de achar que não é justo, elas também destroem. É dessas lágrimas que ele está falando. É lógico que o Senhor não espera por nossas rogativas para nos amar. No entanto,
É indispensável nos colocarmos em determinada posição receptiva, a fim de compreender-lhe a infinita bondade. Deus só vai me amar se eu orar para Ele e falar: meu Deus, Pai nosso que estais no céu? Não. Não é isso que faz Deus me amar. Porque eu posso ser a pior pessoa do mundo, Deus me ama. Eu posso ser a melhor pessoa do mundo, Deus me ama. Eu posso não estar nem aí para Deus, Deus me ama. Eu posso estar totalmente envolvida nas coisas de Deus, Deus me ama. Ele me ama independente de como eu estou. De como eu estou, independente. Ele não precisa que eu ore para ele me amar. Eu preciso orar para ele porque é através dessa oração, dessa comunicação com ele, dessa interação com ele, que eu levanto o voo, que eu saio da onde eu estou, mergulhada no manancial de dor que eu estou, e me elevo um pouco. Então, a oração, e toda vez que isso acontecer, Deus está. Ele está. Mas ele está aqui agora, independente de eu estar bem ou de eu estar com raiva, ele está aqui agora. Mas a minha conexão com ele me ajuda a perceber. A oração me ajuda a perceber o amor de Deus. E não o contrário, faz com que Deus me ame porque eu estou orando para ele, né? Não é moeda de troca. Um espelho enfuscado não reflete a luz. Desse modo, o Pai não precisa das nossas penitências, mas convenhamos que as penitências prestam ótimos serviços a nós mesmos. A dor, o sofrimento, esse sofrimento, quando a gente fala sofrimento, são essas situações no mundo que vêm na nossa direção, que nos envolve, que não tem como a gente fugir disso. As situações, elas vêm, a gente está no mundo de provas e expiações, então eu vou conhecer provas e vou conhecer expiações. Eu vou conhecê-las, né? Quando que se torna quando que é a expiação? A expiação é aquilo que eu não posso modificar de jeito nenhum. E a prova? A prova é aquela oferta de crescimento, aquela oferta de emprego que eu posso negar. Que eu posso virar pro departamento pessoal, lá pro RH que me ligou, falar assim: não quero. Chama outro, mais para frente eu vou. Essa é a prova. A outra não. A outra eu não consigo me desvencilhar dela. Mas eu estou inserida nesse ambiente, né? E eu vou encontrar esses agravos hora ou outra, entendendo eu ou não que essas dificuldades me ajudam, elas virão. E elas sempre vão me oferecer a oportunidade de crescer. Sempre vai me oferecer a oportunidade de crescer. Não tem como eu fugir disso. Pois não? Natinha, só para falar que já são 20h56, mas se o pessoal esperar um pouquinho, a gente consegue terminar o capítulo hoje, Beleza. tá? Vocês Se estão não, de acordo? Se alguém não puder, fala aí, por favor. Aí ele diz assim, ó: Clarencio não teve dificuldade em localizá-lo, atendendo aos apelos de sua carinhosa genitora. Você, porém, demorou muito a encontrar Clarencio. Os amigos espirituais, os nossos benfeitores espirituais, os espíritos que ficaram no plano espiritual, torcendo por nós, porque quando a gente vê, gente, deu uma aflição na boca do estômago, a gente falou: gente, eu acho que eu não estou pronta. Depois de 200 anos lá no plano espiritual, eu ainda tinha dúvida se eu estava pronta ou não. Aí eles falaram: não, vai na fé, não vai ser fácil. Mas nós estamos aqui, vamos orar por você, e quando você voltar, nós estaremos aqui
para te receber, para te abraçar. E é com esse impulso de força, de aconchego, que a gente reencarna. Então, os amigos espirituais, os benfeitores do plano maior, os espíritos ao qual nós somos ligados a eles por laços de amor, eles não nos perdem de vista, gente. Eles não nos perdem de vista. A gente é que não consegue conectar com eles porque a gente se mistura no mundo e acredita que é do mundo. Mas para eles, não. Quando um benfeitor amigo, um amigo, um amor, um afeto que ficou para trás, ou porque já avançou, está muito distante de mim, como Clarencio, como a mãezinha do André, aonde eles estão, eles velam por mim, oram por mim, pedem por mim, e as orações deles são orações compreendidas no pedido, compreendidas na conexão com o Pai. Então não tem como eu não ser amparada. Não tem como eles não saberem aonde nós estamos. Eles sempre sabem. Eles sempre sabem. A gente é que não sabe ou não se lembra. Como que a gente faz para conectar-se a esses afetos? E quando a sua mãezinha soube que o filho havia rasgado os véus escuros com o auxílio da oração, chorou de alegria, segundo me contaram. Eu confesso para vocês que a hora que eu li isso aqui, eu chorei também. Eu chorei também. Eu chorei porque eu consegui imaginar a aventura, a alegria dessa mãe, né? O homem velho afastou um pouco, depois de mais de 8 anos, afastou, né? E o espírito que estive com ele na condição de filho, ele veio à tona. Ele conseguiu tirar um véu e ele veio à tona. Então, aquele flagelo de todas as horas, de todos os instantes que ele passou por todos aqueles anos, acabou. Ô, gente, é a mesma coisa da gente imaginar aqui, ó, aqui encarnada, as mães que têm filhos no presídio. Os filhos estão em um lugar, mas não estão acessíveis a elas. Estão acessíveis às suas orações, né? Aos seus joelhos no chão, aos seus louvores, mas não estão próximos das suas mãos, dos seus braços, do seu aconchego, do cheiro, né? O filho pode estar o mais suado do mundo, para a mãe e para o pai, ele tem um cheiro único, o cheiro dele é único. Aí a gente vê, né, quando acontece alguma rebelião, quando tem um espírito que é mais rebelde, mais difícil, e ele é colocado sozinho numa solitária, né? Sozinho na solitária, ele. E aí, nos dias de visita, a mãe também não pode ver. E ela só descobre lá, tá? Eles não ligam avisando para a mãe, para o pai, para quem vai, que ele não vai estar lá no pátio, não. Ela descobre lá, depois que fez a comida, depois que preparou as coisas, descobre lá. E aí você consegue imaginar o tamanho dessa dor, porque o filho está preso, já foi preso por uma rebeldia, por uma transgressão, seja ela qual for. Se não foi nessa encarnação, foi outra. Então está no fluxo da colheita. Ele está lá. Ele não tem a mãe e a mãe não tem ele. Ele não consegue imaginar que a mãe vela por ele em orações e em pensamento o tempo todo, porque ele não sente com o coração daquela mãe. Ele não entende a capacidade daquele espírito de amar com extrema devoção.
E olha que é espírito imperfeito, hein? Ele não entende. Então, quando eu li isso, eu lembrei dessas mães, eu lembrei da felicidade que essa mãe sentiu quando essa prova, essa experiência do André acabou. Eu falei, nossa, meu Deus do céu, isso é bonito demais. Aí ele fala, e onde está minha mãe? Se me é permitido, quero vê-la, abraçá-la, ajoelhar-me a seus pés. A Elísias fala, ó, não vive em nosso lar. Não, não dá para você fazer isso, não. Ela habita altas esferas, onde trabalha não somente por você. Aí é outro tapa carinhoso, né? Onde trabalha não apenas por você. Você é um amor, mas existem outros. Né? Existem outros, que é a beleza da família, né? Nós, como espíritos pequenos, co-criadores que somos em plano menorzíssimo, somos convidados a participar da criação extensa do Criador, aonde a gente é colocado na família, às vezes com 1, 2, 3, 4, 5 pessoas, às vezes um pouco mais, para a gente aprender dentro do núcleo a exercitar sentimentos, a criar amor, porque algum dia, gente, em plano maior, como co-criadores, em plano maior, como Jesus já nos disse, nós amaremos indistintamente. Então, o seu filho, o seu sobrinho, o sobrinho de vocês, aquele que é bonzinho, aquele que não é, eu amarei da mesma forma que amo meu filho, e a meu filho amarei de uma forma mais saudável, mais clara. Então, Deus nos coloca nesses núcleos, né? Aí a gente recebe 1, 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, e fala assim: essas pessoas são o centro da minha vida. Mas algum dia nós falaremos: essa humanidade é o centro da minha vida. Então, observando, né, Lísias, meu desapontamento, acrescentou fraterno: virá vê-lo, por certo, antes mesmo do que pensamos. Quando alguém deseja algo ardentemente, já se encontra a caminho da realização. E a respeito disso, tem no livro, né, no livro Pensamento e Vida, tem uma passagem que Emmanuel fala sobre isso, tá? Não sei aonde, não, depois vocês procuram lá, no livro Pensamento e Vida. Tem você, nesse particular, a lição do próprio caso. André, você está recebendo a lição da sua própria vivência. Você está vivenciando a sua experiência. Anos a fio rolou como pluma, albergando o medo, as tristezas e desilusões. Mas, quando mentalizou firmemente a necessidade de receber o auxílio divino, dilatou o padrão vibratório da mente e alcançou visão e socorro. Tirou um véu. São vários, não são, gente? Nesse momento ele tirou um, dilatou a percepção, o padrão vibratório da mente. Tudo está na mente, né? Então, ele dilata. Quando ele faz isso, o que ele consegue? Ele consegue enxergar claramente. Ele está pronto para sair dali. Olhos brilhantes, encorajado pelo esclarecimento recebido, exclamei resoluto: desejarei. Então, se o negócio é desejar, eu vou desejar. Desejo com todas as minhas forças. Ela virá, ela virá. Eu quero ver minha mãe, eu quero de todo o meu coração. Então ela vai vir.
E aí, Lísias, que é muito inteligente, ele é muito, muito sagaz, né? Mas ele não usa essa inteligência, é claro, né? Esses espíritos que são colocados para nos orientar, eles são muito diferentes da gente, né? São muito diferentes de mim. Lísia sorriu com inteligência e, como quem previne generoso, afirmou ao se despedir. Esse final aqui é uma coisa do outro mundo. Convém não esquecer, contudo, que a realização nobre exige 3 requisitos fundamentais. Primeiro, desejar. Segundo, saber desejar. E terceiro, merecer, ou por outros termos, vontade ativa, trabalho persistente e merecimento justo. O que ele está falando para você? A sua necessidade, André, ela não está fora de você, ela está dentro de você. O que você deseja está dentro de você. Então, acessa isso, né? Esse merecer, você vai conquistar. Você vai conquistar. E a gente tem que lembrar que muitas vezes a gente recebe determinadas coisas, determinados presentes do plano espiritual, que a gente ainda não fez por merecer. A espiritualidade nos dá um crédito, porque eles sabem que em tempo hábil a gente consegue chegar lá. Então, muitas vezes, a gente precisa dos impulsos, e eles nos dão. Só que é claro, né, gente? Nem tudo assim, corre solto, né? Esse merecer, ele tem que ser casado com a minha busca. Eu quero melhorar. A disposição está em mim. Está em mim. É a falar da reforma íntima, né? Que não é fácil de fazer, não é fácil de acessar esse campo, porque tem dia que a gente consegue, aí no fim do dia você fala, glória a Deus, meu Deus, eu consegui, venci. No outro dia você cai. No outro dia você cai de novo. Aí você fala, não, Senhor, pelo amor de Deus, eu dou um passo para frente, 2 para trás. Então, é um trabalho de persistência. Não basta eu querer. Não é desejar por desejar. Tem que ter um desejo e tem que haver uma persistência nesse desejo. Sabendo que eu vou cair. Por que eu vou cair? Porque eu sou imperfeita, sim. Muito, então eu vou cair pra caramba. Mas esse desejo, ele não pode perder o tônus. Ele não pode perder o tônus. Então, merecer. Então, se eu estou buscando, a gente não busca? Eu estou buscando. Então, eu estou me qualificando como merecedora. Não é porque eu fui uma vez na casa espírita e ajudei a cortar uma batata e servi uma tigela de sopa que o negócio chegou, não. Esse merecer, ele tem que também ser continuado. Eu tenho que introjetar em mim a necessidade, o desejo de fazer com que isso se torne comum, natural, não é? A gente vê esses grandes espíritos, Chico Xavier, Madre Teresa e tantos outros aí, cada um lembre daquele que te chama mais atenção. Você fala assim, gente, como que essa criatura conseguiu alcançar esse nível? Desejo, merecimento, persistência. Tem que ser assim. Fulano me ofendeu. Fulano me distratou. O que Jesus ensina? Perdoa e passa. O que eu falo com Jesus? O senhor está doido. Como é que o senhor fala um trem desse para mim? O senhor não conhece Jesus. É claro que Jesus conhece.
Mas Jesus não está, naquele momento que eu estou conversando com ele não está preocupado com o outro, né? Ele está preocupado comigo, sou eu que preciso entender. Sou eu que preciso despertar. Sou eu que preciso curar, mas isso não está fora. Não é eu ler o livro. É eu ler o livro, trazer isso que está no livro para dentro de mim. E todas as vezes que eu estiver perto de cair em alguma cilada, em algum desvio, que o André Luiz está gentilmente me convidando a saber aonde eu não preciso cair, que aí eu lembre e faça o contorno, ou pare, ou mude, ou avance lado contrário. Porque nós sabemos que tudo que nós fazemos, tudo, absolutamente tudo que nós fazemos, pede, se está em desacordo com as leis divinas, pede harmonia, reequilíbrio. Então, todo o ato falido, ele vai necessitar de uma reparação. Mas eu só reparo quando eu caio, porque se eu estou avançando, essa minha progressão, ela está trabalhando junto de mim essa condição de ir reparando e percebendo. Aí eu tratava mal, agora eu já não trato mal, e as pessoas vão reparando que vai acontecendo. E não é fácil, gente. Se fosse fácil, a gente, brilhava rapidinho. Não é assim, né? Então ele fala, olha, tem que querer, tem que merecer, tem que ter uma vontade ativa, você tem que ser persistente. Tem que ser persistente. O mundo não me compreende. Ok, nós já entendemos que o mundo não compreende. Compreenda você. Faça você o esforço. Não dá para você mudar a forma como as pessoas tratam o planeta. Dá para você mudar a sua forma de tratar o planeta. Não dá para você mudar a forma como os outros se tratam. Dá para você mudar a forma como você se trata e trata os outros. E aí, ele conta, né, André conta que o visitador ganhou a porta de saída sorridente, enquanto eu me detive silencioso a meditar no extenso programa formulado em tão poucas palavras. Porque o André percebeu que o que Ulisses ofereceu para ele não foi frases de efeito. Lises ofereceu. Eu achei tão bonito, porque assim, parece que era uma dança, né? Uma dança. Uma dança sutil, delicada, uma dança de espiritual. Então, entre a necessidade de um, né? E a capacidade do outro, tinha esse encontro, essa um buscava e o outro podia oferecer. E aí esse outro oferece da forma como aquele que busca é capaz de beber, é capaz de colocar dentro de si, não como uma coisa inalcançável, mas como uma coisa trabalhosa, necessária, necessitada de atenção e de persistência. Lísias não ofereceu para ele uma galinha dos ovos de ouro. Pronto, seu problema está resolvido. Não, ele ofereceu a ele um terreno extenso para ele plantar. Então, assim, tem essa cadência, né? E a benevolência, né? Como está lá no livro dos Espíritos, lá tem a benevolência que a todo instante o André faz questão de contar, que essa benevolência está envolvendo ele, né? Essa bondade,
essa caridade. Por quê, gente? Porque quando a gente cai, ou melhor, quando alguém cai perto da gente e a gente tinha razão, diante da situação que fez a pessoa cair, a gente gosta de falar para a pessoa: eu te falei. Eu falei que você ia cair. Você não me escuta atentado, porque eu falei que você caiu. É como se a gente tivesse, a pessoa já tivesse apanhado, estivesse no chão, em farrapos, e a gente chegasse e desse mais um chute na boca da pessoa. Porque falta misericórdia. Né? Falta misericórdia. A gente ainda não sabe usar. Né? A gente sabe usar aquilo que está fora do lugar em nós, que é a nossa arrogância, o nosso ego, né? A gente não para pensar. Ah, quando eu vi, eu já falei. Então, veja antes de falar, né? É um exercício para nós dificílimo, porque a gente quer ter razão, a gente acha que a gente vai desencarnar e a gente vai chegar na porta do nosso lar e falar assim: eu tenho argumentos que me possibilitam entrar, e eu quero entrar agora. Chama lá o ministro Clarence. A gente acha que vai ser assim, né? Pessoal, então foi isso. Nós terminamos aqui. Obrigado pela paciência de vocês nesse excedente de tempo. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada. Eu que agradeço, Renato, em nome de todos. Obrigado pela ótima explanação, né? Muito, muito legal a sua apresentação. Falou muita coisa aí que eu não tinha olhado por esse ângulo. Gente, agora, antes de fazer a oração final, nós precisamos de combinar aqui a apresentação do próximo capítulo. Alguém aí poderia fazer essa leitura comentada, né? É o capítulo 8, Organização de Serviços. Quem que se anima aí a dar essa contribuição para o grupo? Por enquanto, os que já fizeram foram Gilberto, a Renata, a Nádia, a Eugênia, eu. Quer dizer, não tem problema. Mas se mais gente puder participar, seria ótimo. Nós vamos, então, deixar aberto lá no grupo. Se alguém aí resolver, nos avise, por favor. Renatinha, faz a oração para a gente, querida. Você ficou com a bola aí, encerra para a gente, por favor. Boa noite, Jesus. Boa noite, espiritualidade amiga que nos assiste. Muito obrigado por estarem conosco nessa noite, nos amparando, nos dando campo mental para compreender, de acordo com as nossas pequenas possibilidades, o que o nosso benfeitor amigo André Luiz nos trouxe e continuará nos trazendo. Jesus, divino amigo, muito obrigado pela sua companhia, pelo seu caminhar comigo. Nós te agradecemos de todo o coração e te imploramos, por favor, não solte as nossas mãos. Esteja conosco, amado Jesus, hoje e sempre, nos trazendo a sua luz. Que assim seja. Muito obrigada. Sei que seja. Pode falar, Gil. Gil, pode falar. Você levantou a mão? Foi engano, foi toque errado na tela. Tá bom, então. Oi, gente, então, muito boa noite. Obrigado a todos. Uma boa semana para todos e até a próxima quarta-feira. Muito obrigado, Renatinho. Boa noite a todos. Até mais. Boa noite a todos. Boa noite.